Olá, bom dia não, né? Falei errado. Olá, boa tarde, Deus abençoe. Hoje, domingo, dia 6 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já tornou uma realidade. O domingo já está acontecendo na tua vida, já passamos o almoço, já estamos aí no meio da tarde. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, o Senhor esteja derramando, profetizando, estabelecendo, a sua palavra se torne uma concretização, uma realidade, ela se torne real, física na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, orando pelas nossas famílias, pelos nossos lares, e agora estamos em dezembro, né? Dezembro é um mês muito especial, um mês de celebração, um mês de gratidão, um mês que nós comemoramos datas muito importantes para nós, né? Claro, fora tudo isso que fala do comércio, disso e daquilo, mas olhando com os olhos bons, né? Dezembro é um mês muito especial porque fala do nascimento de Jesus, fala do Natal. E quando a gente fala de nascimento, na verdade, a cultura bíblica hebraica não pontua muito o nascimento como nós aqui no Ocidente fazemos, né? Eles não, você percebe que não existe uma preocupação muito grande em estar sublinhando essa data. Mas quando nós falamos de nascimento de Jesus, não é tão somente o nascimento, mas é o cumprimento de uma palavra de Deus que veio desde, como Jesus fala aos discípulos a caminho de Emaús, né? Que eles perguntam para os discípulos a caminho de Emaús, está lá em Lucas capítulo 24, e aí Jesus, né, já havia ressuscitado, está com eles a caminho, possivelmente entre Jerusalém e Emaús, mais ou menos em termos de tempo, né, não de distância, mas de tempo, é mais ou menos 8 horas de caminhada. Naquela época as pessoas faziam grandes muitos quilômetros de caminhada, levava às vezes o dia inteiro para chegar de um lado ao outro, e eles andavam quase que o dia inteiro, né? Então Jesus vai com os discípulos a caminho de Emaús, que é distante de Jerusalém, e aí Jesus, a Bíblia fala que ele pergunta para os discípulos o que está acontecendo. Aí os discípulos ficam preocupados, perturbados com a pergunta de Jesus e falam assim, mas você não está sabendo o que aconteceu? Aí eles contam mais ou menos o que aconteceu e por que eles estavam indo para Emaús e por que da morte de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele começa de Moisés, passando pelos profetas e fala de toda a história da palavra de Deus e quem era ele. E aí quando Jesus é constrangido a entrar com eles para cearem, porque já era de noite, e aí a Bíblia fala que quando Jesus partiu o pão, aí abriram-se os olhos, e aí eles perceberam que era Jesus, mas aí Jesus desapareceu. Então eles comentam assim, não nos ardia o coração enquanto ele falava da palavra? Então o que Jesus estava ali falando é exatamente toda a história, toda a palavra de Deus, toda a palavra dos profetas, todos os livros históricos que falavam e que falam até hoje sobre Jesus, o porquê Jesus viria, qual era o papel, o ministério, qual era o objetivo, o projeto de Deus para a humanidade, para a criação. E isso começa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a gente começou a ler hoje pela manhã. Gênesis 3,15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir a cabeça, primeiro a gente precisa saber o que significa cabeça.
A cabeça significa o ambiente de decisão, o ambiente de avaliação. A cabeça significa o lugar onde se deposita a autoridade, o poder, a maneira de ser, a maneira de se expressar. Está tudo na cabeça. Então a cabeça, poeticamente, significa o centro nervoso, né? Claro que significa também biologicamente, mas em termos poéticos, né? A cabeça significa o centro nervoso, significa o lugar, o ambiente das decisões. É onde eu avalio, é onde eu mensuro tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Então é a cabeça. Quando falam, né, por exemplo, pecado capital, quer dizer, o pecado maior, porque é aquele que é mais, vamos chamar assim, mais excelente do que o outro, né? O crime capital é o crime mais hediondo que tem, ou a sentença capital é a sentença mais, vamos dizer assim, mais incisiva, mais poderosa, que é, naquela época, por exemplo, quando se decapitava a cabeça, ou se enforcava o criminoso, né? Então era chamado de sentença capital. Por quê? Porque se cortava, se anulava qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de atitude. Até hoje, diz aí na área da saúde, que a morte se dá quando existe, né, uma morte cerebral. Por quê? Porque se não houver o funcionamento da cabeça, dos neurônios, de toda a engenharia da cabeça, então aquele corpo não está vivo. Pode ser que algumas partes do corpo ainda esteja funcionando, mas a cabeça não. Então se chama de morte cerebral. Então, quando fala assim, este te ferirá a cabeça, por quê? Porque a autoridade de Jesus é a única autoridade que tem poder de esmagar a cabeça da serpente, ou seja, qualquer poder de decisão, qualquer engenharia, qualquer coisa que o inimigo queira fazer, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, a constituição de Jesus é a única que pode sim interromper, anular, frustrar, destruir qualquer decisão diabólica. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E a Bíblia fala, e Paulo fala em 1 Coríntios 15, que ele venceu a morte e ele tem as chaves da vida, da morte e do inferno. Então, quando Deus, nessa passagem, nessas pequenas frases do versículo 15, Deus já está falando de tudo o que aconteceria. E por que diz a palavra do Senhor assim, a tua descendência e o seu descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que ferir o calcanhar? Porque a serpente, ela é um animal rastejante. Vamos pegar poeticamente aqui, de acordo com aquilo que Moisés escreveu aqui em Gênesis. Então a serpente é um animal rastejante. Se não era antes do pecado, agora depois do pecado passou a ser, porque o Senhor fala que a serpente rastejaria por sobre o seu ventre. Então, a serpente, ela não tem condição física, condição, sei lá o quê, de pegar a cabeça. Então ela vai pegar o quê? O calcanhar. E a palavra do Senhor fala que o único que tem o poder de anular, interromper, paralisar, destruir qualquer ação da cabeça da serpente é aquele descendente de mulher. E olha só que incrível quando a gente começa a pensar nessa passagem de uma maneira mais detalhada. A Bíblia não fala aqui descendente do homem e da mulher. Ora, para se ter
um filho, um descendente, é necessário o homem e a mulher. Mas aqui por quê? Porque o Senhor Deus já está mostrando que tipo de nascimento, que tipo de gestação, né, teria aquela que geraria Jesus. Por quê? Porque é uma obra do Espírito Santo que trabalhou no ventre da mulher, Maria, né, o nascimento de Jesus. Não houve o contato masculino, não houve o contato do homem, e sim da mulher e mais o Espírito Santo. Então aqui Deus está falando de tudo. Depois, a palavra do Senhor fala que o pé desse descendente ou dessa semente, né? Alguns textos mais antigos falam semente da mulher, da semente da mulher, pisaria a cabeça com o seu calcanhar. Por que o seu calcanhar? Com o seu pé. Porque do pé é a parte mais, vamos dizer assim, mais forte, mais firme, que é o osso do calcanhar, um dos ossos mais firmes que o corpo humano tem. Mais duros, mais endurecidos, que aguenta, né, grandes pesos e forças, e resiste a grandes forças. Por quê? Porque é exatamente o movimento de Jesus? Sim. Mas se você olhar de uma maneira mais humana, né, sem a parte da inspiração do Espírito Santo, mais humana só, você vai falar assim, puxa, mas em que momento Jesus pisa na cabeça de Satanás? Aí eu falo para você, não é Jesus, mas é a descendência semente daquela mulher, fazendo alusão a quem? Ao corpo de Jesus Cristo. Por que o corpo de Jesus Cristo? Porque é exatamente o que o Senhor Deus fala a Moisés, quando Moisés tem aquela visão, né, da sarça ardente que não se consumia. E quando Moisés se aproxima da sarça ardente, que ele sobe no monte, e ele vai se aproximando para saber o que o Senhor fala para Moisés? Tira o quê? As sandálias dos teus pés, porque ali era terra santa. Então, nós acabamos de ler esses dias sobre Mateus, então está fresco na nossa memória, quando a palavra do Senhor fala sobre lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Porque em Mateus capítulo 6 diz assim, são os olhos a lâmpada do nosso corpo, não é? Então por quê? Porque são os olhos a lâmpada do nosso corpo, a nossa avaliação, a palavra de Deus é a nossa avaliação, é a nossa lente, é a maneira com que nós olhamos. E aí eu falo para você, mas Jesus precisaria derrotar Satanás por ele próprio? Não, porque Jesus não cometeu pecado, Jesus não cometeu transgressão, Jesus não cometeu iniquidade, Jesus não precisava se autoafirmar. Não, Jesus faz isso em meu nome e no teu nome, para que a igreja sim, o corpo de Jesus Cristo sim, o povo chamado pelo nome do Senhor sim, pudesse se posicionar e pudesse, com o seu movimento espiritual, o seu movimento como povo, como nação santa, povo adquirido pelo Senhor, pudesse agir em relação a Satanás e aos seus desígnios, e aos seus a sua iniquidade, e a sua desobediência, e a sua rebeldia, e o corpo de Jesus Cristo sim, aí sim, pisará com os pés na cabeça de Satanás. Ou seja, todo plano, tudo aquilo que o diabo engendrou, toda a sua arquitetura demoníaca, tudo aquilo que ele pensou, todas as armadilhas, elas serão na autoridade do cabeça, aí sim, do cabeça que é
Jesus Cristo. Em nenhum momento a Bíblia fala que a serpente, né, Deus está falando, a serpente tocaria na cabeça de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, simbolicamente falando, é o cabeça desse corpo. E se ele é o cabeça, ele é a parte mais importante. Ele é a parte mais importante. E por ser a parte mais importante, é a parte inviolável. É a parte que não foi atingida de nenhum momento, em nenhum modo. O homem, o diabo, ninguém pôde violentar, destruir, atacar, invadir o cabeça que é Jesus Cristo. Porque durante todo o tempo, Jesus fez o que fez no nosso nome, mas ele não precisaria passar por tudo que ele passou, pessoalmente falando. Mas em nosso nome, ele passou. A Bíblia fala que ele se fez pecado, ele se fez maldição, não que ele fosse pecador e não que ele fosse maldito, é diferente. Ele se fez pecado, não era pecador. Ele se fez maldição, mas ele não era maldito. Por quê? Porque não se achou nele culpa alguma, não se achou nele pecado, não se achou nele qualquer tipo de transgressão. E essa condição espiritual, ele tomou a frente para que ele, como resgatador, único, verdadeiro e eterno, pudesse nos resgatar do veredito divino da própria criação, não é nem de Deus, mas da própria criação, do próprio universo. O que esse ser está fazendo ainda vivo, se ele não está cumprindo com aquilo para o qual ele foi formado? Ele foi formado para ser a coroa da criação. Ele foi formado para o louvor da glória do Senhor. Ele não está fazendo, então ele tem que ser destruído. E aí Jesus nos resgata, nos redime de toda a destruição, de tudo aquilo que deveria acontecer automaticamente, naturalmente. Só que o Senhor interfere em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois da atitude de Adão e Eva, e ele diz: a semente da mulher pisará na cabeça da serpente. E a serpente só terá condição de o quê? De ferir o calcanhar. Ferir não é matar o calcanhar, é ferir. Ferir é diferente de matar. Então a serpente só teria autoridade, algum tipo de poder para ferir o calcanhar. Ou seja, tentar matar, tentar destruir a igreja. Mas a Bíblia fala em Mateus 16 o quê? Diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra o corpo de Jesus Cristo, contra a igreja de Jesus Cristo, contra o povo de Deus, contra aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Por quê? Porque nós, como povo de Deus, recebemos esse Senhor e Salvador como nosso Senhor, como nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador, Jesus Cristo. Então, quando a gente chega no Natal, a gente chega em dezembro, não é pela data em si, pela liturgia da data, se é que eu posso falar assim, do presente, isso e aquilo, mas é porque nós nos lembramos, nós trazemos à memória, mais uma vez, o que significa o Senhor Jesus ter nascido como homem, o Senhor Jesus ter largado, ter deixado de lado toda a sua condição divina e ter surgido numa condição humana como um bebê, deitado numa manjedoura, num coxo, no nosso português mais coloquial, num coxo, num ambiente de lugar de dormitório de animal, num coxo.
A Bíblia fala que ele foi enrolado em faixas de pano. Nem um tecido, nem uma roupinha ele tinha. Ele foi enrolado em faixas, quer dizer, em panos, retalhos de panos. Mas por quê? Porque ele optou por deixar toda a sua honra e a sua glória e se fazer humano, né? Não obstante ele ser Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, diz a palavra. E ele nasceu, e assim ele viveu, e assim ele se entregou, e assim ele morreu, e assim ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Então, isso aqui diz muito, mas falando a respeito dos pés, quem são esses pés? Isaías 52:7 diz o seguinte, Isaías 52:7: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Que palavra maravilhosa, né? Falando de nós, quão formosos são os nossos pés, porque pés diz respeito ao quê? A quilometragem, a vida que está em movimento, a vida que está na sua plenitude de manifestação. Então, pés significa capacidade de andar, a capacidade de reproduzir aquilo que pensa, aquilo que entende, aquilo que avalia. Então os pés seria a nossa, vamos chamar assim, a nossa força motriz física, diária, cotidiana, porque é a maneira de nós nos movimentarmos sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, porque Salmo 119, versículo 105, a gente já leu bastante essa semana. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, pés significa a capacidade de agir em obediência àquilo que eu entendi. Por isso que a sarça ardente, uma voz que saiu da sarça ardente, falou para Moisés lá no deserto, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é terra santa. Ou seja, Moisés, vamos zerar o odômetro? Moisés, vamos começar de novo? Moisés, zera tudo que você viveu e fez até aqui, porque a partir daqui é boa notícia. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Moisés, você vai voltar para aquele meu povo, vai chegar diante do faraó e vai anunciar o quê? As boas novas. Que boas novas são essas? Eu vim para restaurar, para libertar, para tirar o meu povo da escravidão, do tacão do cativeiro do Egito e levar a terra prometida. Por quê? Porque Moisés é exatamente o movimento profético da igreja, do povo de Deus, eu e você. Nos enxergamos muito em Moisés, pena que não dá tempo para falar tudo, mas nós nos enxergamos muito em Moisés, porque Moisés se sentia incapaz de viver, né? A Bíblia fala que ele estava cuidando dos animais do seu sogro. 40 anos depois, nem um rebanhinho ele tinha conseguido. Ele cuidava dos animais emprestados de alguém. Ele servia de pastor para uma propriedade, para os animais do seu sogro. Ele não tinha nem condição. A palavra do Senhor fala que Moisés se sentia pesado, pequeno. A Bíblia fala que ele falou para Deus em um dado momento que ele era gago. Ele não sabia nem falar. Mas o Senhor o levanta e o Senhor o coloca e o capacita para viver uma nova etapa. E isso significa para nós que o Senhor nos convoca e nos arregimenta, nos arrebanha, para que nós também possamos ser os anunciadores
dessas boas novas, porque Jesus nasceu. Tudo é possível. Tudo aquilo que aconteceu até aqui foi zerado. O odômetro da nossa vida, do universo, da existência humana foi zerado. Por quê? Porque agora nós vamos começar uma nova etapa, onde existe um cabeça. E o cabeça tem nome. E o cabeça tem autoridade. E o cabeça é vencedor. E o cabeça é conquistador. O cabeça já venceu todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala, né? Gálatas, não vai dar tempo para eu ler tudo que eu gostaria de ler. Bom, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido de mulher e sob a lei, sob a autoridade da lei, nascido de mulher. Ou seja, é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nascido de mulher, porque ele foi concebido por obra sobrenatural do Espírito Santo, e aquela mulher chamada Maria, né, esposa de José, ela foi escolhida, eleita pelo Senhor, para que ela pudesse gerar Jesus Cristo através do seu ventre. Então, a palavra do Senhor, ela diz o quê? Que ele pisaria a cabeça da serpente, ou seja, a sua descendência, a sua semente. E não fala várias descendências, fala a descendência, a semente. Daí eu falar para você de manhã que possivelmente o diabo pensou que fosse a descendência próxima de Eva, né? Por isso que todos os descendentes, aqueles que reuniam mais qualidades da conexão com Deus, da aproximação com Deus, da intimidade com Deus, foram pessoas procuradas por Satanás para serem mortas, exatamente porque se achou isso. Mas Deus é um ser eterno, né? E a semente da mulher, lá na frente, muito mais tarde, séculos, alguns milhares de anos mais tarde, é que se manifestou Jesus Cristo, né? O Filho do Homem, como diz lá em Ezequiel, o Filho do Homem, tá? E a palavra do Senhor fala em Gálatas 3,16, já vou terminar, Gálatas 3,16 diz assim, Gálatas 3,16 diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, está falando no singular. Quem é descendente de Abraão no singular? E ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então nós somos descendentes de Abraão através e por causa de Jesus Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos antes. Então, a lei, como diz Gálatas 4,4, produziu conjuntamente com a mulher o descendente real, o descendente perfeito, o descendente que teria toda a autoridade para ter a condição e a capacidade de pisar por sobre a serpente, que era Jesus. Só que Jesus, ele diz o quê? Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Vamos lá? Está escrito aqui no final dos evangelhos. Diz assim, e a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela mesma vai se explicando e ela mesma vai manifestando a sua vontade, a vontade do Senhor. Diz assim, finalmente apareceu, Marcos 16, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham
aos que o tinham visto já ressuscitado e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, coloquem os seus pés para andarem por sobre esse caminho, por sobre essa conquista, essa realização, por sobre esse fundamento que eu coloco sobre a vida de vocês. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, presta atenção. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por que serpentes? Porque o Senhor Jesus está falando exatamente da descendência da serpente de maneira espiritual. Ou seja, vocês terão a autoridade por sobre tudo e todos. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 28. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está colocando autoridade, exatamente uma autoridade que ele conquistou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter autoridade e poder por sobre a serpente. E o que a serpente pode fazer, e que sem querer, não que a igreja queira, mas a igreja se deixa levar por ser ferida pela serpente, é quando a igreja não anda por sobre o caminho que o Senhor já estabeleceu. É por isso que a Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ou seja, entrega toda a tua trajetória de vida. Entrega tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você deseja, e anda por sobre esse caminho. Depois ele diz no Salmo 37, descansa no Senhor. Ou seja, fique em paz, porque toda a palavra de Deus se cumprirá. Porque se a palavra de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, porque ele foi gerado da palavra da mulher, quem dirá eu e você? E nós vivemos exatamente a autoridade dessa palavra. Então, quando a palavra, o mover de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, diz que nós teríamos toda a autoridade, é porque nós temos toda a autoridade. Porque conquistamos essa autoridade? Não, mas é uma autoridade delegada. Uma autoridade delegada por aquele que é a autoridade perfeita, por aquele que é a autoridade constituída, por aquele que é a autoridade eterna, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Romanos 16, 20 vai confirmar tudo aquilo que a palavra do Senhor está falando. E mais uma vez, ela confirma. Romanos, capítulo 16, versículo 20, diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, agora somos nós, né? Está falando de nós. Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, essa autoridade delegada por Jesus Cristo se manifestará finalmente quando nós nos posicionamos favoravelmente a essa palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 15, incorporando essa constituição do corpo de Jesus Cristo. E na nossa autoridade, sim, o Senhor esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. A palavra de Deus é maravilhosa. É maravilhosa. Eu vou terminar ainda. Colossenses 2,15. Agora eu vou terminar mesmo, a última passagem. Colossenses 2,15 diz o quê? Para que vos torneis irrepreensíveis,
Li errado. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E no 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Agora versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, nós fomos arregimentados por esse Deus poderoso, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E fomos colocados conjuntamente com ele, né? Nessa condição, nessa autoridade de termos o poder de esmagarmos a cabeça de Satanás como igreja, como corpo de Jesus Cristo. E isso só pode acontecer porque ele rasgou a cédula de dívida e nos fez completamente, né, habilitados a vivermos conjuntamente com ele nas regiões celestiais. Como? Ele nos convidando a estarmos sentados com ele, junto ao seu trono de glória. É maravilhoso. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos comemorar a ceia do Senhor de maneira especial, né? Domingo, primeiro domingo do mês de dezembro, e também um mês muito especial. Pega o teu pão comigo e declara assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra que procede da boca de Deus é um documento, é um contrato, é uma escritura que não tem validade, mas que é eterna, porque passarão céu e terra, mas a palavra do Senhor, as suas promessas, não passarão. E eu opto pela palavra de Deus, porque na palavra de Deus eu fui conciliado com a vida, fui conciliado com Jesus Cristo, e no corpo da sua morte eu fui conciliado com a vida. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Comamos todos em nome de Jesus. Agora declara comigo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. O meu Redentor, o meu Salvador está vivo, porque veio em carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos convida graciosamente, carinhosamente, ele nos convoca a vivermos com ele no seu reino. Eu digo sim a esse convite. Eu digo sim a essa convocação. Eu digo sim a essa eternidade com ele, no céu dos céus, na sua presença, na presença do Pai e na presença do Espírito Santo. Eu digo sim a essa aliança de vida, porque vencida foi a morte pela vida. Bebamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. Eu estou mandando até uma música de Natal, né? Para o pessoal do YouTube e o pessoal do Facebook. Do Instagram não está dando porque
Eu não sei o que aconteceu que o Instagram não permite que eu mande eu acho que é cobrança de direitos autorais, alguma coisa. Mas o YouTube e o Facebook não falaram nada. Então eu mandei uma música clássica, né, de Natal, e que você participe, que você esteja comemorando, assim, celebrando, que seja um final de ano, e tem sido a minha oração e será a minha oração agora. Que você viva um final de ano, um final de temporada, né, para inaugurar uma nova temporada de 2021, mas que seja um momento maravilhoso de gratidão, de louvor, de adoração, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Foram dias não muito fáceis, né? Dificuldades de todo jeito, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada servo teu, serva tua que está aqui, a Márcia, Fábio, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, familiares, também a Eva, o Carlos, suas filhas, genros, netinhos, familiares. Eu te louvo, Senhor, pela Magda, familiares. Eu te engrandeço pela vida do Joel, Josué, familiares, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, netos, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um, Senhor, cada servo teu, cada serva tua, ó Deus, em nome de Jesus, ó Dona Sueli Felintro, que sempre está nos acompanhando, a irmã Sueli Felintro, e todos, a graça, o poder, o mover de Deus, a vitória em Jesus Cristo, se manifeste de maneira maravilhosa, especial. Senhor, derrama-te sobre as nossas famílias, as nossas casas, nossos idosos, nossos tios, nossos avós, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos filhos, o marido, a esposa. Deus de poder, derrama-te com a tua graça, vem com o teu poder de vida, traz à existência, Senhor, as tuas promessas, visita-nos no nosso corpo, a Dona Nadir, o seu Toninho, o Bispo Antônio, ó Deus de poder, de maravilhas, em nome de Jesus, a Kátia, visita com cura, coluna, artérias, coração, veias, taxas, traz do teu equilíbrio, olhos, vem com a tua cura, com a tua saúde, toca nesses olhos, nesses ouvidos, Senhor, na musculatura, nos nervos, nos tendões, diagnósticos, Deus de poder, vem com a tua interferência de vida, de ressurreição, de saúde, de cura. Derrama-te sobre nossos queridos, nossos familiares, nossas vidas, nossos lares. Deus de maravilhas, que nós tenhamos um final de ano maravilhoso, um final de ano, Senhor, onde mais uma vez estaremos celebrando a vida, a vitória. Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, porque o nosso Redentor está vivo e nós já vencemos conjuntamente com Ele todas as coisas. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, o Brasil, a nossa terra, de iniquidade, de transgressão, de pecado. Senhor, em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado, como nação brasileira, como sociedade brasileira, como terra. Deus de maravilhas, que o Senhor possa quebrar a maldição, nos perdoar pela tua misericórdia, vir com a tua cura sobre o nosso povo. As pessoas estão enlutadas, as famílias estão em luto. Senhor, tem misericórdia, derrama-te com a tua saúde, derrama-te com a tua salvação, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, que você tenha o mês de dezembro, o período de dezembro assim maravilhoso. Claro que eu vou estar aqui todos os dias às 10 horas da manhã, mas que você tenha todos esses dias como gratidão, como louvor, como adoração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado, porque até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer, até aqui a sua pedra
de esquina, a pedra principal, a rocha eterna que é Jesus Cristo, tem feito a diferença na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, claro, de nada nós teremos falta. Que o Senhor esteja sobre a tua vida, um beijo para você, Deus abençoe, um bom finalzinho aí de domingo e uma semana maravilhosa. Eu sempre estou aqui às 10 horas da manhã. Beijo para você, tchau, tchau, fiquem na paz, tchau.